Você acha que comer gordura te faz engordar? Durante anos te ensinaram que a gordura era a grande vilã da alimentação. Tiraram a manteiga, endemonizaram os óleos e mandaram cortar tudo que fosse gordura. Mas existe um grande problema nisso tudo. Nosso corpo precisa de gordura para funcionar bem. E hoje eu vou te explicar exatamente por que a gordura é importante para o nosso organismo. Bora pro vídeo. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Farias, eu sou nutricionista, especialista em fisiologia do exercício, metabolismo e nutrição esportiva. Aqui no meu canal, eu transformo ciência em explicações simples, para que você entenda de fato como o seu corpo realmente funciona. Então se você quer continuar ligado e informado sobre nutrição, performance e saúde ligados à fisiologia, clica no botão aqui embaixo, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Solta a vinheta. A gordura é um dos 3 grandes macronutrientes da nossa alimentação, juntamente com carboidratos e proteínas. E existem diferentes tipos de gordura: saturada, monoinsaturadas, poliinsaturadas e gorduras trans. Elas possuem efeitos fisiológicos e características químicas diferentes. Mas antes de discutir qual é melhor e qual é pior, vamos entender uma coisa muito mais importante: o porquê que o nosso organismo precisa de gordura. A gordura é o macronutriente com a maior densidade energética que nós temos. Cada grama de gordura fornece para a gente aproximadamente 9 calorias, enquanto carboidratos e proteínas fornecem 4 calorias por grama. Mas a energia não é a única função. As gorduras também participam da estrutura das nossas células. Também são importantes para a absorção de vitaminas A, D, E e K. Algumas delas fornecem ácidos graxos importantes em quantidades suficientes que o nosso corpo não consegue produzir adequadamente sozinho. E também é muito importante para a proteção dos órgãos e isolamento térmico. E existe outra função muito importante: a gordura participa da comunicação do organismo. Os lipídios e seus derivados participam da sinalização celular e da regulação de diversas funções fisiológicas. O colesterol, por exemplo, participa da síntese de hormônios esteroides importantes, incluindo hormônios sexuais. Ou seja, a gordura e os lipídios têm uma função muito mais ampla no organismo do que simplesmente fornecer energia. Por isso, simplesmente retirar a gordura da alimentação não é uma estratégia muito inteligente. O organismo precisa de determinados lipídios para realizar suas funções essenciais. Percebe como a gordura é muito mais do que simplesmente combustível? Agora vem a parte que confunde muita gente. Se a gordura é necessária, por que ela pode contribuir para o ganho de peso? Bom, porque existe uma grande diferença entre a ação do nutriente no nosso organismo e a quantidade que você precisa consumir dele. A gordura fornece 9 calorias por grama, ou seja, pequenas quantidades de um determinado alimento pode concentrar grande energia. E enquanto você consumir mais energia do que seu organismo utiliza ao longo do tempo, esse excesso pode contribuir para o aumento do peso corporal e para o aumento do tecido adiposo. O problema não é simplesmente comer a gordura. O problema é o contexto, a qualidade e a quantidade da alimentação. E existe outra confusão muito comum. Você come gordura e pensa, pronto, meu corpo vai transformar isso em gordura corporal. Calma, não é tão simples assim. A gordura da alimentação é um nutriente. O tecido adiposo é uma estrutura do organismo que, entre outras funções, armazena energia. São coisas relacionadas, mas não são a mesma coisa. O ganho ou a perda de gordura corporal acontece dentro de um contexto do balanço energético que você consome ao longo do tempo. Por isso, não faz sentido você olhar para um alimento ou um nutriente e colocar nele toda a responsabilidade pelo seu resultado. Agora, podemos voltar para aqueles nomes que você provavelmente já ouviu: saturada, monoinsaturada, poliinsaturada e gorduras trans. Cada uma possui uma característica diferente
e merecem ser analisadas dentro do contexto da alimentação. E aqui existe uma categoria que merece uma atenção especial: as gorduras transindustriais. Elas foram utilizadas pela indústria por características tecnológicas, como textura e estabilidade de determinados produtos. Mas não existe necessidades fisiológicas de consumir gorduras transindustriais. A própria Organização Mundial da Saúde criou o pacote Replace, uma estratégia global para eliminar a gordura trans produzida industrialmente do suprimento de alimentos. A OMS destaca que a gordura trans não possui benefícios conhecidos para a saúde e que o seu consumo está associado ao aumento de risco de doenças coronarianas e mortalidade. Por isso, essa é uma gordura cujo consumo deve ser evitado ou reduzido ao máximo. Mas existe um erro do outro lado também: descobrir que gordura é importante e começar a consumi-las sem controle. O azeite pode fazer parte de uma alimentação saudável. As castanhas podem fazer parte. O abacate pode fazer parte. Mas isso não significa que você pode consumir em quantidades ilimitadas. Um alimento ser saudável não significa que ele seja isento de calorias. E a gordura, justamente por concentrar bastante energia, exagerar na quantidade pode facilitar esse consumo excessivo de calorias. E quando esse excesso energético permanece por muito tempo e aumenta o acúmulo de tecido adiposo, principalmente quando esse excesso é significativo, começam a aparecer consequências importantes para a saúde. Podemos ter um aumento do risco de alterações metabólicas e cardiovasculares. Em algumas situações, doenças hepáticas gordurosas associadas a disfunções metabólicas. Ou seja, devemos parar de pensar somente em estética. Excesso de gordura corporal também é uma questão de saúde. Então, afinal, devemos comer gordura? Sim, mas a quantidade precisa fazer sentido para você, para o seu objetivo, para a sua rotina, para o seu nível de atividade física, para a sua condição de saúde e para a sua alimentação. Não existe uma quantidade universal que vá funcionar exatamente da mesma forma para todo mundo. O objetivo não é comer pouca gordura, mas também não é comer muita gordura. É consumir a quantidade adequada às suas necessidades. E talvez agora você esteja percebendo uma coisa. Primeiro falamos de carboidratos, depois falamos de proteínas e agora estamos falando de gordura. E nenhum desses nutrientes precisam ser transformados em vilão. Proteínas, carboidratos e gorduras possuem funções diferentes. O que muda é a quantidade, a qualidade e o contexto onde eles estão inseridos. O seu corpo não funciona escolhendo um único nutriente. Ele funciona como um sistema integrado, onde todos esses nutrientes trabalharão juntos em prol do bom funcionamento do seu organismo. Então, da próxima vez que alguém te disser que gordura engorda, lembre que a fisiologia é muito mais complexa do que isso. Gordura é essencial. O excesso pode ser prejudicial. E uma alimentação equilibrada precisa considerar todo o conjunto. Não tenha medo de um nutriente. Aprenda a entender como ele funciona. Porque quando você entende o seu corpo, você deixa de seguir o terrorismo nutricional e passa a tomar decisões com muito mais conhecimento. Agora, quero saber de você. Qual gordura você mais tem dúvida? Margarina? Manteiga? Azeite? Óleos? Ou banha? Ou algum outro tipo? Deixa aqui nos comentários, porque isso pode virar assunto para um próximo vídeo. Entender o seu corpo é o primeiro passo para conquistar seus resultados. Aquele abraço, até o próximo vídeo.